Ô Bruno, obrigado, cara, por você ter descido da tua empresa aí, que eu tava passando aqui pertinho, aí eu resolvi te chamar para você me atualizar umas conversas aí que são muito interessantes, né? Que é sobre vazamento de cartão de crédito e outros assuntos aí. Tudo bem com você? Sem dúvida, tudo bem. Obrigado eu pela carona. Imagina, tranquilo. Me escuta, como é que tá esse mercado, hein? Porque todo mundo se preocupa com cartão de crédito, sobre clonagem de cartão de crédito, vazamento do cartão de crédito. Muitas vezes é golpe também, né? Sem Não dúvida. dá pra saber, aí a pessoa não se preocupa, na verdade. Sem Quer dúvida. dizer, né, como é que funciona isso? Quer dizer, como é que vaza? Qual o volume de cartões de crédito que vazam, por exemplo? Não tem ideia disso. A volumetria é extremamente grande. A gente está falando de em torno de, pelo menos aqui na nossa operação, nós detectamos em torno de 100 mil cartões de crédito por semana. Por semana? Por semana. A volumetria é extremamente grande. Caramba. A origem desses cartões de crédito em sua e-commerces, o mesmo vírus que infectam computadores de usuários, Sim. aplicativos que não possuem o nível de segurança que deveriam ter, mas sim, a volumetria de vazamentos é extremamente grande. Os e-commerces, muitos deles não se preocupam muito com a segurança da informação. Espero que passe a se preocupar agora com a LGPD. Sim. Afinal tem uma lei agora para isso, né? Exatamente. Mas acima de tudo que também as pessoas possam se preocupar um pouco mais onde é que elas estão inserindo suas informações. Agora, por natureza, os e-commerces não teriam que ser seguros? Sem dúvida, eles são lugares onde transacionam informações financeiras, né? Então, você tem um lugar onde é que a pessoa está ali comprando um produto e está inserindo informações. Exato. Isso, e você está inserindo informações naquele e-commerce totalmente confidenciais, seja ela de um cartão de crédito, ou mesmo seus dados pessoais, como seu CPF, seu endereço. Porque na verdade você deixa tudo quando você vai fazer uma conta no e-commerce. Exato. Então todas as suas informações ficam ali armazenadas naquele banco de dados, né? E a grande maioria das informações que são vazadas são originadas desses lugares. Ou seja, aquele e-commerce, aquela loja, né? Ou mesmo usuários que foram infectados por vírus, muitas das vezes não se preocupam muito com antivírus ou mesmo atualizações dos seus dispositivos. Esses cartões acabam caindo na mão de criminosos que comercializam eles dentro de, por exemplo, grupos de WhatsApp. É mesmo, é? Grupos de WhatsApp. Tá Hoje, muita gente fala bem assim, Bruno, mas minhas informações estão na Deep Web, né? Eu falei, também. Mas também estão, a maioria dessas informações estão em grupos de WhatsApp. Tá do teu lado, tá na tua mão. Exatamente. Muita gente acha que a Deep Web ela é o lugar onde acontece tudo de mal e que na internet não é tão assim. Mas viu? Mas a internet, por exemplo, os grupos de WhatsApp são os piores lugares hoje onde transitam informações confidenciais. Além de cartão de crédito, quer saber uma coisa interessante? Lá são vendidos logins e senhas de e-commerces. É mesmo? Mas aí, por exemplo, imagina que o Guido fez uma compra em um e-commerce de grande importância e aí aquela informação daquele login e senha daquele banco de dados vaza. Esses hackers vão lá e comercializam. Por quê? Porque é o seguinte, o Guido ele tem um bom histórico de compra. Sim. Naquele e-commerce. Tá. E aí o que o hacker faz? Ele vai lá, pega um cartão de crédito fraudado, que foi roubado, que foi, enfim, obtido de alguma forma ilegal, e ele utiliza o login e senha do Guido, que já tem um bom histórico, para poder fazer uma compra. E ele vai utilizar um cartão de crédito fraudado e manda entregar na conta do laranja. Né? O e-commerce, por sua vez, ele vai olhar para aquela compra e falar, puxa, mas é uma compra original, porque normal. O cara tem um excelente histórico de compras, não faz sentido ele barrar aquela compra, né? Sim. Então, sim, existem muitos casos como esse também ali nesse mercado negro que existe hoje na internet. Agora, então você passar senha, login e senha por WhatsApp também é um terror, então. Sem sombra de dúvidas, o WhatsApp não é o lugar onde é que você tem que trocar informações confidenciais. O melhor lugar para você poder armazenar as suas senhas é num
um software que possa gerenciar as suas senhas. Além disso, eu também vou dar uma outra dica importante, que é bem relevante, é utilizar o segundo fator de autenticação. O que é o segundo fator de autenticação? Digamos que você não se preocupa muito com suas senhas, você repete a sua senha a sua senha do LinkedIn é a mesma do Facebook, que é a mesma do Instagram, que é a mesma do teu e-mail. Tá. Mas se você tiver um segundo fator de autenticação, ou seja, o primeiro fator é a sua senha. Sim. O segundo, por exemplo, um SMS que é enviado para o seu celular, já barra alguns tipos de acesso indevidos. É como se fosse um token. Você vai acessar seu banco, você coloca ali sua senha, mas você tem que digitar aquele número que o banco gera. Exatamente. Agora, pelo que você me falou um tempo atrás que a gente conversou aí, você falou que do teu sistema você planta robô espião nesses lugares? Exatamente. Tipo 007, assim, tem um robôzinho lá e fica... Na verdade, o robô não é um robô, pessoa, não é um robô que nem a gente, é software, né? Software, puro software, né? Hoje em dia todo mundo acha que cometer atos ilícitos pela internet não dá em nada. Mas dá sim, dá problema. Sim. Uma desses problemas pode ser gerado a partir de informações que nós coletamos na internet. Tá. Então, são robôs que são implementados nesses grupos de WhatsApp por especialistas. Então, você tem ali um especialista que entende como funcionam esses grupos de WhatsApp. Sim. Criminosos, claro. Ele vai lá e pega esse robô e implanta nesse grupo. E o que esse robô faz? Ele coleta todas as informações que são veiculadas ali dentro. Entra inteligência artificial. Entra machine learning, ou seja, é um aprendizado, ele aprende com o que está sendo falado ali dentro. Sim. E a inteligência artificial para responder criminosos casos eles queiram interagir com o robô. Sim. Então, nesses grupos, eventualmente, os criminosos perguntam: quem que é você? E o robô responde. Então ele já tem uma certa inteligência para responder caso o criminoso queira saber se realmente é uma pessoa ali por trás ou não. Né? E por trás ali o robô, na verdade, está com o interesse de coletar tudo que é falado. Claro. E quanto tempo faz que você está com isso? Os robôs foram implementados há 2 anos e meio atrás. Hoje eles estão bem evoluídos. Pois é, 2 anos e meio atrás ninguém falava disso, né? Não, ninguém falava disso. A gente começou a fazer o desenvolvimento, nós começamos a desenvolver já tem mais ou menos 5 anos e meio. Ele foi colocado em produção há 2 anos e meio atrás. E majoritariamente os robôs coletam essas informações e já tem uma base de dados de aprendizado muito grande, né? Imagino. Hoje, para você ter uma noção, nós já armazenamos 36 bilhões de linhas de informações relacionadas a fraudes. Nossa, olha que coisa. Agora, dá para ser proativo? Claro que dá. Consegue ser proativo? Por exemplo, tá formando uma fraude aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Claro que dá, vou te explicar por onde. Por exemplo, alguns de nossos clientes utilizam a base de dados que nós temos para fazer o quê? Para uma vez que, por exemplo, um cliente vai transacionar num site de venda de passagens aéreas. Sim. E aí, quando ele insere aquele cartão de crédito, ele vem na base de dados da OPX, acessa cruzando aquela informação daquele cartão que foi utilizado naquela transação. Se der match, ou seja, se bater a informação com o nosso banco de dados, ele rejeita a compra. Você está prevenindo. Segundo fator, o cara roubou os cartões de crédito e publicou ali num grupo do Telegram. O Telegram também é bem utilizado, assim como o WhatsApp, para difundir informações confidenciais e sigilosas relacionadas à fraude. Aquele cartão de crédito, uma vez que ele cai ali, automaticamente nossa ferramenta notifica o mainframe dos bancos. E aquele cartão já é bloqueado imediatamente. Então, antes do cara quer cometer o crime, ele pega aquele banco de dados de cartões roubados, ele já é instantaneamente bloqueado pela instituição financeira. É igual aquela famosa lista que antigamente que demorava
semanas, né, para ir para os processo manual. lojistas manual. Lembra disso? Exatamente isso. Exatamente Ele ia isso. passar ainda no cartão. Não era nada eletrônico, pelo carbono, né? Não era nada eletrônico, lembra? Hoje em dia 100% eletrônico. Dá para saber em tempo real, né? E automatizado. Então esses 100 mil cartões que a gente acaba descobrindo semanalmente, você está falando de 100 mil cartões que são bloqueados nas instituições de maneira automatizada. Tá. E fraude, cara? Como é que se pega fraude? Porque as instituições financeiras, elas... Você falou, pô, fui fraudado, teve uma fraude no meu cartão, o banco vai lá e paga. Aqui no Brasil, Estados Unidos não, Estados Unidos os caras não querem nem saber. Não, Estados Unidos você foi fraudado no seu cartão, problema seu. Problema seu. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil, se você sofrer uma fraude no seu cartão de crédito, você comunica à instituição financeira que você não reconhece aquela compra. Sim. Eles cancelam aquela transação. Sim. E seu dinheiro é devolvido. Sim. Não somente para cartão de crédito, mas, por exemplo, alguém invadiu sua conta bancária. Sim. E fez uma transação ilícita. Por mais que tenha sido um ataque de engenharia social, sim, ou seja, não houve uma invasão no banco, algum ofensor utilizou de engenharia social para obter as suas informações e acessou sua conta bancária. Sim. Acessou sua conta bancária, fez uma transação ilícita, por quê? Fez uma transação ilícita, essa transação ela vai ser devolvida pela instituição financeira. Ou seja, não é somente cartão de crédito, mas alguém que acessou sua conta bancária e fez uma transação não autorizada, o banco também é obrigado a te restituir. E a fraude, como é que fica nisso? Como é que detecta? Dá para detectar fraude aí nesse Dá. caso? A fraude se detecta por comportamento, mas aí são ferramentas que o próprio banco possui de comportamento. Por exemplo, imagina você, Guido, acessando a sua conta do Bradesco. Sim. Você acessa a sua conta do Bradesco, daqui de Campinas, agora 15 para as 2. E aí, passa 5 minutos, acessa a conta do Guido do Rio de Janeiro. Por quê? Acessa a conta do Guido pelo Rio de Janeiro. Tá. Esse acesso não é normal. Não é. Não é normal, né? Então esse já é um tipo de comportamento que leva o banco a criar um alerta interno, onde ele vai ligar para você e falar: Guido, tem um problema aqui, você está acessando o Rio de Janeiro? A gente está detectando que tem acessos de uma área que você não estava em menos de 5 minutos. Sim. Então, em 5 minutos você não consegue sair de Campinas e ir para o Rio. Sim. Um outro fator é o comportamento de transação financeira. Você está habituado a pagar R$200 de conta de energia elétrica para um fornecedor X, R$100 de água para o fornecedor Y, e aí você tem ali aquelas transações medianas ali na tua conta bancária. Tá. Chega uma transação de um boleto para pagar de R$7.000. O banco vai travar a transação e vai te perguntar imediatamente. Obviamente não dá para você pegar quando a volumetria de pagamentos ela é muito grande. Então a gente tem casos, né, que a gente vê aqui dentro, que infelizmente não tem como segurar, mas são casos do tipo, a pessoa conseguiu, através de engenharia social, encaixar uma conta, e aí aquele processo financeiro acaba sendo processado sem tanta moderação. Vou te dar um exemplo prático disso. Existem pessoas que oferecem para você poder para pagar impostos de empresas por 40% do valor. Então você tem ali você tem um ISS, uma guia de ISS para poder pagar. Sei. De R$100.000. O cara fala: olha, eu pago por 40. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquela guia, vai transacionar numa conta bancária de alguma empresa que ele fraudou o acesso àquela conta bancária. Olha que coisa. O pagamento é efetuado, o banco é obrigado a pagar de volta se a empresa detectar que foi feito um pagamento ilícito. Obviamente a empresa tem que reclamar com o banco que aconteceu aquela transação. Claro. E depois o banco vai atrás de como reaver esses valores. Como são impostos pagos para a prefeitura,
nunca Sim, mais você vai nunca rever mais esse vai valor. ver aquilo, né? Tchau. Então, tem outras situações também de fraudes. Agora, como prevenir isso? Aí realmente uma disciplina que existe dentro da segurança da informação, que é a educação de usuário, Guido. Sim. Então, se você tem alguém da área financeira, não obrigatoriamente ela precisa saber só de economia. Sim. Se você tem alguém da área jurídica, não obrigatoriamente ele precisa saber só de leis. Sim. Mas ele tem que entender também sobre segurança da informação. Se ele recebe um e-mail e aquele e-mail é esquisito, tem um anexo esquisito, ele não vai abrir, né? Se ele acessa a página de um banco e foge das etapas tradicionais que ele está habituado a fazer, não é bom que você prossiga no acesso. Claro. Que você busque alguma referência, faça uma ligação para a instituição ou para alguém que esteja na área de informática ou mesmo da área de segurança da empresa e faça uma consulta. Sim, sim. Agora, como é que você entrou nessa? Como é que você descobriu esse filão no mercado aí? Bom, Quanto tempo faz o PX? O PX fez ontem, né? 16 anos. Oh, parabéns. Fez ontem aniversário, 16 anos. Eu entrei nessa primeiro por formação acadêmica. Tá, você é engenheiro? Eu sou engenheiro de gestão de engenharia de TI. Tá. E fiz uma especialização na SMC na Suíça, que é um MBA, né? Em segurança da informação. Tá. Mas a UPX entrou nesse aspecto porque a UPX foi alvo de ataques hackers no ano de 2007. Sim. Esses ataques eles aconteceram na infraestrutura da UPX. Olha que coisa. Exato. O objetivo era que milhares de computadores zumbis acessassem simultaneamente sites de clientes da UPX e derrubava a infraestrutura como um todo. Entendi. Esses ataques são conhecidos como DDoS. DDoS, que é o Denial of Services, né? Quer dizer, em vez de em cada cliente teu, eles foram em você. Eles derrubaram na época tanto a UPX e também os clientes da UPX. Né? Exato. E aí nós fomos descobrir o porquê que isso acontecia. Tem uma série de razões, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que tem um provedor de internet em Belo Horizonte e numa ocasião, uma tarde de sexta-feira, o provedor cai por ataque. Aí a gente já tinha nessa época a gente já tinha toda a defesa e tal, a gente acabou fazendo o que a gente chama de mitigação, né? Sim. Para conter esse ataque na nossa infraestrutura. E depois que a gente contém esse ataque com o que nós temos de produto, a gente manda esse ataque para uma área de segurança que vai fazer uma investigação forense. Entender o que aconteceu, por que aconteceu, tentar achar personagens, né? Descobrimos junto ao provedor de internet que aquele cliente era uma escola. E aí fomos atrás da escola. Olha, aconteceu um problema de segurança, teve um ataque, aconteceu isso. A escola na hora já falou: já sei quem que foi. Foi o Luizinho. Ele é quem sabe tudo de informática aqui dentro. Mas era o que, aluno? Era... O aluno, a escola entregava os resultados das provas e das notas toda sexta-feira pela tarde. O aluno, para o pai não ver que ele tirou nota baixa, pela terceira semana consecutiva, o pai chegava em casa, quero ver as notas do moleque. Abria lá o site da escola e fora do ar. Força bruta mesmo. Força derrubava bruta. Todo mundo. Exatamente. Só que ele levava junto não só a escola. Ele derrubava a cidade. Olha que coisa. Ele derrubava a cidade. Isso é interessante porque mostra que para a pessoa hoje gerar um ataque, derrubar uma empresa, uma organização, mesmo uma cidade, ela não tem que ter tanto conhecimento. Não. Ela pode comprar ferramentas do que a gente chama de crime as a service. Então você tem o crime como serviço, você contrata isso na internet com bitcoins, é muito fácil você comprar bitcoins hoje em dia. Sim. E simplesmente consegue tirar fora do ar bancos, escolas, cidades, que coisa, provedores e por aí vai. E a coisa... E é mundial, né? Quer dizer... É um problema global. Global, né? É um problema global. Mas, veja bem, década de 90 você tinha os hackers
que eram nerds que queriam mostrar pra namorada, pro amigo Que ele conseguia derrubar. que ele conseguia derrubar. É. 2000 entraram os criminosos que ao invés de derrubar o banco com a bomba, ele passou a contratar o nerd. E hoje você tem governos que, por exemplo, o governo americano interrompeu a produção, o processamento de urânio Sim. do Irã através de um crime 100% cibernético. Sem disparar uma Um bomba. crime né? não, né? Uma atividade É. 100%, exatamente, sem disparar uma bomba. Né? Ou seja, ele interrompeu todo o processamento de urânio através de um vírus que foi implementado ali Que nas coisa, usinas. rapaz. Quer dizer, provavelmente a Terceira Guerra Mundial não vai disparar uma bomba, um tiro também, né? Não, eu imagino que vai ser uma guerra puramente de teclados. Teclado, porque o cara pode acessar, por exemplo, sei lá, a estação de água de uma cidade grande, por exemplo. Sem dúvida. Parar fornecimento de água, sei Pode lá, parar fazer, um parar hospital, aeroporto, um hospital. parar hospital, Exato. parar aeroporto. A gente teve, ano passado, né, um evento de segurança que chamou a atenção de todo mundo, que foi um ransomware chamado WannaCry. Isso, WannaCry, exatamente. Exato. Um horror. O WannaCry parou hospitais, prefeituras, governos e uma série de empresas, claro, né? Que coisa, né, rapaz? Quer dizer... E o pior é que a gente não vê, né? Isso não tem rosto, né? Esse Não. crime não tem rosto, né? Não tem cara, né? E muita gente acha que não acontece com a pessoa, Pois né? tá bom. Então, muita gente acha, não, mas ninguém tem minhas informações, ninguém sabe onde eu moro. Eu não valho nada. Não vale nada. Vai nessa. Não, mas não é por aí. Não é por aí. A sua informação vale muito. É. Tá? E pode estar sim contida num banco de dados, sendo vendido nesse exato momento na internet. Pois é, rapaz. E quer dizer, na verdade, os caras não vão te atacar pelo que você está falando, né? Eles atacam onde estão teus dados. Eles não atacar você, né? Eu, você. A coisa não é individual, né? Depende. É no atacado. Por exemplo, existe um tipo de ataque chamado whaling. Tá? O que é o ataque de whaling? São ataques direcionados Sim. a um personagem de uma empresa, por exemplo, um CEO. Tá. O presidente da empresa lá. Exatamente. Ele pode ser um alvo de whaling. Tá. Ou seja, é feita uma engenharia social para que o presidente da empresa caia naquele ataque e ele consiga obter informações específicas, né? Que ele queira ter sobre, por exemplo, um IPO que seja para acontecer. Agora, qual é que é o maior fator de risco dentro da empresa? É o humano mesmo? Eu diria que sim. Né? Tem, nas minhas palestras eu sempre falo do Dave. É o Dave. É o Dave. Então você tem hoje a camada de infraestrutura, ela é conhecida como camada OSI. Sim. É o nome que se dá às camadas de infraestrutura. E as camadas OSI, elas vão de 1 a 7. Tá. E aí eu falo que a camada 8, que é a nova, é o Dave. É o Dave. Então não adianta nada você gastar milhões ou bilhões com infraestrutura, com softwares, com pessoas capacitadas, com treinamento, se você tem o Dave. Pois é. O Dave é aquele cara da área financeira que não foi treinado, recebeu um e-mail de um criminoso que queria tirar o site da empresa fora do ar. O criminoso entrou ali na área que administrava, por exemplo, o domínio daquela empresa. Sim. E redirecionou aquele domínio para um site de conteúdo adulto. Isso aconteceu com o UOL. Com o UOL. Exatamente. Ano passado, o UOL foi redirecionado para um site de conteúdo adulto. É o ataque direcionado ao Dave. Pois é, e até descobrir, né, que o DNS foi trocado, né? Demorou redirecionado. Demorou um pouquinho. Mas uma vez descoberto, ainda assim o tempo de propagação da informação leva um tempo, né? Leva. Então a gente tem a informação de que ficaram fora do ar em torno de 14 horas. Olha. O mesmo aconteceu também com o domínio do google.com.br no mesmo mês. Sim. Mas esse do google.com.br já foi mais rápido, vamos dizer assim. Os caras foram mais espertos. Foram mais espertos, né? Exatamente. Rapaz, que coisa. Pois é, quer dizer que foi no mesmo mês, então? Foi no mesmo mês. UOL e Google com BR, né? Não foi Google Mundial. Não, Google Mundial não. Existe uma empresa que gerencia a marca do Google no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro. Sim.
e ela que responde pelo domínio google.com.br. Certamente lá tinha um Dave e o Dave entregou os dados. O Dave entregou a rapadura para os caras redirecionaram o site. E pediram grana, você sabe? Não, foi só para derrubar foi mesmo. para diversão mesmo. Só para diversão mesmo. No caso do UOL, é perceptível que é pura diversão, porque se o cara tivesse uma má intenção, ele poderia pegar muito bem o UOL e o Google e redirecionar para um site que instalasse um malware. Pois é. Imagina quantos milhões de computadores poderiam ter malwares instalados por conta do acesso no UOL, né? Não, já pensou? Inimaginável. Exato. E o Google.com.br. Pois é, imagina. Bom, estamos chegando aqui no teu destino. Muito obrigado pelo teu tempo aí, obrigado por você ter cedido esses minutos, você bater esse papo comigo aqui, que foi bem esclarecedor. Muito obrigado. E antes de você descer, tira uma selfie comigo aqui. Claro, sem dúvida, vamos tirar sim. Vamos lá. Fico quieto, tirando uma onda na carona com Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.